Voltamos para a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a empresária Alexandra Borges. Alessandra, para os irmãos, né? Sim, eternamente Alessandra. Ai, é tanto amor que eu até já incorporei que eu sou Alessandra para eles. Alessandra para eles, né? Ver que como é que são os acasos da vida, né? A gente começou a contar essa trajetória e aí, para a gente continuar essa história, você um dia vai para São José e encontra com a Rose, com uma amiga sua que trabalhava, acho que na Oscar Calçados, né? E você estava indo lá para uma outra entrevista. Você tinha um sonho de trabalhar numa loja de carro, né? Passava sempre lá e eu quero trabalhar aqui um dia, mas daí encontra a Rose. Sim, imagina, meu sonho, eu morava no Dindim, então eu descia a Avenida Pereira Campos ali e tinha a Djave. Vocês lembram da Djave, né? E a Estéreo Vale fazia aqueles flashes lá na Djave e era uma loja maravilhosa. Era meu sonho trabalhar na Djave, meu sonho. E eu fiz a entrevista, passei. 40 minutos depois eles me demitiram. E eu não sei até hoje, né? O porquê. Talvez. E aquilo ficou engasgado. E eu não tive coragem de voltar para minha casa e contar para minha mãe. Porque imagina, eu saí para trabalhar, aquela expectativa, vou vender carro, vou trabalhar na Djave, que legal. E eu não fui demitida 40 minutos depois que eu comecei a trabalhar, só olhei tabela, eles me chamaram e me demitiram. Então eu peguei um ônibus e fui para São José tentar o currículo, assim, porque eu não queria voltar para casa por mais esse fracasso. Eu estava num recém-divórcio, meus bebês super pequenininhos ainda, morando de volta para casa da minha mãe. Então, tudo dando errado para mim. E eu saí cheia de expectativa, arrumei um emprego e eu fui para São José. E no ônibus, pegando o ônibus via Dutra, São José, eu encontrei a Rose, que era uma coleguinha minha de escola. E ela falou, você separou? O que aconteceu? Você estava tão bem. E eu sempre fui muito autêntica. Eu falei, separei, meu casamento não deu certo, estou procurando emprego, estou desesperada. Na Djave me demitiram depois de 40 minutos que eu estava só olhando tabela. E ela falou, olha, eu trabalho na Oscar Calçados, lá está precisando, você quer? Eu falei, poxa, super quero. Já peguei, fui com ela para Oscar Calçados, passei na primeira entrevista com a gerente. E eu sempre fui uma pessoa que não aceita o não como resposta. Eu sou especialista em transformar não em sim. Não para mim hoje falou não para mim, sabe, igual bom dia, não me abala. Porque tem gente que ainda se abala com não, né? Eu não. E quando eu fui passar com a Sônia, a irmã do Oscar, a dona da Oscar Calçados, lá na Andrômeda, para a segunda entrevista, ela falou que não ia me contratar, porque eu morava em Jacareí, eram 2 conduções, e eles não pagavam, só pagavam uma, e eu morava no Dindim, então tinha que pegar o ônibus até a rodoviária, e da rodoviária outro. E também porque eu tinha 2 bebês pequenos. E eu falei assim, e ela me deu mais uma negativa naquele dia. E quando eu estava saindo já para Andrômeda, eu comecei a pensar, não, eu voltei e falei com a assistente dela, com a secretária dela, posso falar com ela de novo? Ela falou, nossa, né? Foi lá, perguntou, e a Sônia resolveu me receber de novo. Falei, eu entendi que você não me contratou por causa da condução. Eu pago a outra, nós podemos combinar isso, que é combinado na cara. Na minha cabeça, eu falei, eu faço a pé, 40 minutinhos do Dindinha até a rodoviária, que era ali ainda no Rui Barbosa. Beleza, eu pago. Eu não contei que eu faria a pé. E eu falei, tem um outro problema. Eu tô com o nome no SPC pelo Oscar Calçados. Eu acabei de me divorciar. Meu ex-marido fez umas compras aqui. Eu tenho os sapatos dos meus bebês que comprei. Eu tô com o nome no SPC pelo Oscar. Por que você não me contrata? No mínimo você recebe. Se eu não entregar resultado, aí você me manda embora. Mas você recebe de mim. E a condução, eu vou arcar com essa condução do meu bairro para... Mais uma vez, como eu me senti na Miriam, né? O guarda-chuva me salvou. Não, e você fez a mesma coisa que você fez quando foi vender a coxinha, pela segunda vez, né? Você voltou e contou sua história pra ela, né? Sim, eu voltei mais uma vez. Olha, nem eu tinha pensado nisso, que mais uma vez ela se conectou, que eu falei que eu pagaria a minha passagem. Talvez ela ficou sem ação na hora. Eu falei, tô com o nome no SPC, o que você tem a perder? Você recebe de mim, eu quero pagar. Mas eu não tenho, sem emprego eu não consigo, eu estou recomeçando a minha vida do zero. E ela me contratou. Segundo ela, foi a melhor contratação, porque eu fiquei 15 anos lá, né? E daí, eu falei no comecinho do nosso programa que a sua vida é recheada de acontecimentos que tinha tudo para não dar certo.
E logo que você começa a trabalhar no Oscar, um pouco depois, você descobre que está doente, né? Teve uma trombose grave, problema na tireoide. Sim. Depois, se você quiser, até tem uma foto do meu pé, ficava absurdamente inchado. Eu atendendo um dia uma doutora e eu servia muito meu cliente. Eu calçava, eu abotoava o sapato. E um dia eu calçando essa cliente, ela era médica, e ela falou assim: Alexandra, você está tratando esses nódulos no seu pescoço? Eu falei: oi, nódulo? Eu tenho nódulo? Eu nem me olhava mais. A minha vida era uma correria. E para minhas comissões ficarem maiores, eu dobrava. Eu trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Como eu morava com a minha mãe era viva naquela época, ela cuidava das crianças para mim. E eu falei: eu tenho nódulo. Ela me levou no espelho e mostrou o meu pescoço uma saliência absurda e que eu não tinha notado. Aí eu falei: será que é por isso que o meu pé fica inchado desse jeito? E eu mostrei meu pé para ela, assim, enorme. À noite eu tinha que, inclusive, com a tesoura, cortar a minha calça para a calça do uniforme sair, porque meu pé já é... Quando ela olhou meu pé, ela falou assim: Alexandre, isso é perigoso demais, isso vira trombose, você está muito grave, você precisa... E ela: você tem convênio? Não. E ela assim: olha, eu moro em Jacareí. Que coincidência, eu também moro lá. Ela me atendeu, sem convênio, e pediu uns exames. E quando eu fiz o exame, eu estava com hipertiroidismo super alterado, com os nódulos. E aí ela me passou para tomar iodo radioativo. Primeiro eu tomei 12 comprimidos por dia, eu não tinha... Meus colegas me ajudavam, cada um emprestava um pouquinho de dinheiro, sabe, para eu comprar. Não resolveu. E aos meus 22 anos, assim, por isso que eu falo que quando a minha vida andava em círculo, ela dava tudo errado. Aí com os 22 anos, meu cabelo caiu quase todo. Você teve que ficar isolada também? 10 dias, né? Quando toma iodo radioativo, porque a radioatividade fica no corpo. Eu tive que ficar 10 dias afastada, e o medo de ser mandada embora. Porque eu precisava daquelas comissões, mas mesmo assim, fiquei 10 dias afastada. E mesmo voltando, eu ainda fiquei entre os destaques, entre os 3 melhores vendedores, consegui recuperar. E aos pouquinhos, ganhei muito peso na época, fiquei, assim, a minha autoestima abaixo de 0. Mas eu não podia nem me abater. Era uma correria, um corre com as crianças, recomeçando a vida. E fui melhorando depois. Você conta no livro também que, como você foi se destacando nas vendas, depois você foi trabalhar na Arezzo, né, na Vitor Hugo também. Muitas colegas de trabalho suas começaram a se afastar, ou por inveja, ou por, sei lá, verem que você estava dando certo e daí se incomodava elas. Como é que você foi lidando com isso aí? Sim, eu sempre fui uma pessoa que adoro falar, né? Sou amiga da garotada, adoro conversar. E na Oscar Calçados, nós éramos já na época 25, 30 vendedores. Então, eu comecei a me destacar por isso, porque eu servi o cliente. Então, chegou um momento da minha vida lá que eu era vendedora na Oscar, como vendedora na Oscar, que eu nem entrava mais na fila da vez, porque ali tem os vendedores na frente, mas na escada fica um monte de vendedores ali esperando a sua vez de atender. E eu fidelizava tanto o cliente, eu me conectava, eu servia o meu cliente, a comissão vinha como consequência, sabe? Por isso que eu sempre fui uma boa vendedora. Então, quando eu comecei a me destacar muito, ou querer fazer algo a mais, o shopping naquela época não abria no domingo, eu pedia para minha gerente: vamos abrir no domingo, porque eu queria vender mais, eu era louca por vendas, eu queria aumentar o meu salário sempre. Então, meus colegas de trabalho, quando eu comecei a ser destaque, a minha gerente pedir para eu abrir, fechar a loja, coisa assim, eles começaram a me desprezar, não conversavam muito comigo mais. Nossa, eu ficava arrasada, né? E eu já tinha aquelas promoções para os vendedores, eu ganhei uma TV. Aí fiquei feliz. Aí veio outra empresa e falou: vou dar outra TV. Aí eles falaram: agora você não vai competir. Eu falei: lógico que eu vou. Eu tô aqui, tô igual vocês. E aí eles não queriam que eu competisse, porque eu já tinha ganho uma TV. E aí nisso eu era imparável. Eu sempre queria mais, eu sempre queria fazer algo a mais. Isso aqui não é minha obrigação, mas eu vou fazer. E isso incomodava quem está na zona de conforto. Então eu sofria muito, porque eu queria ter aquele aconchego, eles não conversavam comigo. Mas isso voltava para mim, porque daí eu tinha quem para conversar? O cliente. E aí eu vendia mais ainda. Queria que você contasse um pouquinho, antes da gente voltar para a área comercial, né, que eu falei da Arezzo, da Vitor Hugo. Você também conta um ponto que eu fiquei bastante tocado no seu livro, que foi o primeiro dia de escola dos seus filhos na Adventista. Que você foi arrumar, acho que a lancheira deles, não sei o quê, e não tinha o que colocar. Daí você colocou umas bolachas. Queria que você contasse um pouquinho disso aí. Eu ganhei uma bolsa de estudos. Eu fazia muito networking e eu ganhei uma bolsa de estudos para os meus filhos
num colégio adventista. E eles foram lá fazer a matrícula, na hora de comprar o uniforme, caro, não tinha, eu ensinei um monte de promissorinha, sabe, dos uniformes, e ele, escola bonita, nós vamos na escola bonita. O colégio adventista até hoje é um grande colégio, eu tenho um amor, uma gratidão, né, e eles ensinam tanto as matérias como princípios lindos mesmo, e chegou o dia deles começarem. E eu me antecipei, eu comprei um pacote de bisnaguinha para colocar na lancheira deles. E, imagina, só que eu morava na casa da minha mãe. Então, meu irmão que separou já estava morando lá, o sobrinho, a cunhada morando lá do outro irmão. Era uma casa que era lotada de gente. E um comia a comida do outro. Chegou o dia deles começarem, eles de banho tomado, cabelinho molhado, com aquele uniforme lindo, prontinhos para ir para o colégio adventista. E eu fiquei em casa esse período todo, no primeiro dia de aula deles, minha mãe saiu, e nesse dia eu estava sozinha. Como eu falei, eu quero estar aqui para esse primeiro dia de aula deles, pode fazer suas coisas que eu fiquei sozinha em casa com eles. E quando eu abri o armário, eu não achei o pacote de bisnaguinha. Então eu abria, tinha comprado a lancheirinha, as lancheiras lá, mas a bisnaguinha que estava no armário. Então eu comecei, sabe quando a gente abre geladeira 1000 vezes, sabendo que não vai encontrar, mas a gente abre? Então eu abri a geladeira, eu abri o forno, eu abria todas as portas do armário e a bisnaguinha sumiu. Eu fiquei desesperada, meu coração começou a disparar, sabe? Porque eu não tinha outra coisa para colocar na lancheira. E quando eu olho no lixo, o pacote de bisnaguinha, só o saquinho vermelhinho da bisnaguinha no lixo. Eu fiquei transtornada. Não tinha outra coisa para eu colocar na lancheira. E aí eu falei para eles assim, olha, agachei, falei, hoje vocês não vão na escolinha, não tem lanchinho. A mamãe vai providenciar e amanhã vocês vão, tá bom? Não, a gente quer ir na escola, amanhã eu vou providenciar. E assim, aquilo, por dentro, eu estava tão transtornada, que aí a minha filha, a Tereza, ela viu um pacote de bolacha, água e sal, que estava num pote de margarina, que a gente não joga pote de margarina, vira Tupperware, né? E nem adulto comia aquilo mais, mas a gente não tinha coragem de jogar fora. Você fica esperando. Uma hora alguém come, ou é pecado jogar fora. Uma casa que sempre faltou comida. Não faltou, mas era tudo muito contado. E a Tereza, minha filhinha, falou assim, mamãe, coloca esse lanchinho para mim na lancheira. Aquele dia foi o dia que eu me senti mais impotente, no fundo do poço, porque enquanto era comigo, sabe, eu doente, eu pego 4 ônibus, eu que trabalho bastante, eu tinha várias dificuldades, era comigo, mas quando respingou atingiu eles, né? deles não terem um lanchinho para a escola, e eu me senti, a minha preocupação era a humilhação deles na hora de abrir num colégio com alunos com um poder aquisitivo maior, como seria. Então, quando eu levei eles na escola, com aquela bolacha mole no guardanapim, e quando eu voltei assim, tão no fundo do poço, sabe, tão transtornada, com aquela escassez de não ter para os meus filhos, mas foi o dia que virou uma chave em mim, que eu entrei no chuveiro para poder chorar à vontade, sabe? Eu estava muito mal, mas muito. Acho que foi o pior dia da minha vida, eu não tenho dúvida que foi aquele, porque faltou para eles que eu mais... E eu comecei a ter aquele papo reto com Deus. Pô, Deus, por quê? Até quando? Né? Era comigo tudo bem, mas por que com eles? Por que a minha vida anda em círculos? Por quê? E naquela época, eu também era uma pessoa que murmurava. E eu falava, céus, eu sou CLT, o meu ex-marido, a vida. E naquele dia eu fiz um propósito, que eu não ia murmurar mais, que eu precisava de uma virada de vida. Você vê olha só que coisa, né? A Alexandra, com 8 anos, indo levar a coxinha para a mãe porque não vendeu, e a Sebastiana chorou porque não tinha lá. A sua filha foi levar, sugeriu a bolacha para você, e você chorando porque não tinha. A cena é a mesma coisa, né? Sim. Mas aquele dia eu fiquei tão transtornada que eu fico emocionada também porque virou uma chave. E naquele dia eu dei um basta, sabe? Eu já trabalhava muito.
Eu já me esforçava bastante, mas eu murmurava. Aquele dia eu fiz um voto com Deus, que eu não ia mais murmurar, que eu ia aproveitar as oportunidades, que eu ia ter mais intencionalidade, que eu também merecia ter roupas bonitas igual a minha gerente tinha. Eu já trabalhava com o Oscar, que era um cara super visionário, empreendedor, e eu falei, agora eu vou me dar um ano eu vou ser gerente, eu vou me dar um ano e eu vou mudar de vida, eu não vou mais pegar 4 ônibus todos os dias para trabalhar, eu vou mudar, daqui um ano nunca mais vai faltar lanche para os meus filhos na minha lancheirinha, sabe, aquele dia virou uma chave em mim, que não adiantava só me esforçar, eu tinha que ter um plano, propósito e principalmente intencionalidade. E realmente, depois desse dia, eu comecei a ser notada pela minha diretoria, eu comecei a querer crescimento. Eu realmente parei de me importar que meus colegas me desprezavam e eu ia realmente crescer e mudar de vida. Então, a gente falou, eu falei agora há pouco da Arezzo, da Vitor Hugo, foi uma consequência desse seu sucesso na venda da Oscar Calçados, né? Foi, porque daí abriram a primeira franquia da Arezzo e sempre teve não. A minha gerente, eu era ponta de vendas. Ela chegou a falar, mas na Arezzo não dá para você não tem perfil de vendas, as meninas são muito bonitas, você tá fora do peso, você não tá pronta ainda. Tanto que a Arezzo inaugurou só com moças realmente super bonitas, uma negra bonita, uma loira, estonteante, que parecia Adriane Galisteu, e depois não teve tanta, não performou tanto. Não deu certo muito, né? E aí a gerente da Arezzo trocou a gerência da Arezzo, e aí a gerente nova falou, cara, ela é boa, chegou a minha hora, sabe? Por isso estou falando que tudo que é nosso também vem. Aí você fala, não, aqui tomou um banho de loja, né? Colocaram um uniforme bonito em mim. e realmente aí bombei de vender na Arezzo. E depois eles inauguraram a primeira franquia da Vitor Hugo. E também, de novo, me mandaram para o Rio de Janeiro, botaram um terninho em mim, me refinaram um pouquinho. E eu virei gerente da Vitor Hugo. Foi por causa desse seu trabalho aí, nessas lojas, esse sucesso que você alcançou, que surgiu a oportunidade de você ir para Angola? Não, e aí nisso se passaram 15 anos na Oscar, depois eu virei gerente regional, que é supervisora, então eu comecei... Fui subindo, então eu estava só abaixo agora da direção da Oscar, tinha outro supervisor também, eu já ia para Taubaté, ia para Guará, eu comecei a supervisionar todas as lojas da rede Oscar Calçados, agora eu coordenava os gerentes, então eu cheguei no meu cargo mais alto na Oscar, e meus filhos estudaram bem no colégio adventista, e a Tereza passou para fazer medicina, beleza, eu tinha um salário bom, eu tinha acabado de comprar meu apartamento, com aquelas parcelas intermediárias altíssimas, e a vida estava fluindo. Um ano depois, o meu filho fez um Enem, e ele pontuou muito, e ele passou em medicina. Só que ele falou para minha mãe já tinha falecido, tal, já estava morando no meu apartamento novo, e ele falou para minha irmã que tomava conta dele, eu não vou contar para minha mãe que eu passei em medicina, porque eu sei que ela não vai ter. Ele estava vendo sufoco para pagar as parcelas intermediárias do apartamento, e a minha irmã me contou, e quando ela me contou, eu falei, você vai, eu vou dar meu jeito. Só eu já tinha um bom salário, eu já tinha um carro, eu já tinha comprado um apartamento, mas não daria para pagar mais uma faculdade de medicina no meu salário, eu tinha essa certeza. E eu tinha um amigo que estava trabalhando em Angola, e ele falou, olha, tem uma loja lá que está precisando de uma gerente, dá para ganhar muito dinheiro, em dólar, o país está bombando. E eu fui no Bom Retiro, fiz uma entrevista com uma coreana, que estava vendendo todo o estoque, porque em Angola eles gostam muito do cabelo do Brasil, da Thaís Araújo, das novelas do Brasil, tudo do Brasil eles amam. E ela estava com esse americano vendendo muitas roupas do Bom Retiro para ir para Angola. E ela estava recrutando a gerente para essa loja que lá se chama Grossista, que é uma loja atacadista de moda feminina. E eu fui contratada, aí eu falei, você vai, não falei? E aí eu pedi demissão de um emprego que eu estava muito bem há 15 anos e fui trabalhar em Angola. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.